Seja muito bem-vindo a esta comunidade adventista do sétimo dia, aqui na Asa Norte, em Brasília. Espero que você tenha iniciado a semana bem, você que está aqui presente conosco, fisicamente, e você que está nos acompanhando pelo canal Adventistas Asa Norte no YouTube. Seja muito bem-vindo. Esperamos que a mensagem desta noite, a mensagem da Palavra de Deus, atinja o seu coração e que você ouça a voz de Deus por meio da sua palavra. O título da mensagem de hoje é esse que está sendo projetado na tela: Influencers. A palavra influencer é uma palavra que é muito usada em nossos dias, mas no sentido que ele é utilizado somente a partir dos anos 1960, 1970, é que começou a ser utilizado com relação a pessoas que exerciam uma determinada influência sobre outras. E a próxima transparência que vai aparecer aí, eu garanto que 99% de vocês conhecem esse personagem. Esse é o jogador de futebol famoso, português, Cristiano Ronaldo. Ele é a pessoa mais seguida no mundo, numa rede social, no Instagram. Mais seguidores que ele, só tem o perfil do próprio canal, depois é ele. 597 milhões de pessoas seguem o Cristiano Ronaldo, e cada postagem que ele faz, uma postagem publicitária, ele cobra 11 milhões e 470 mil por postagem. Mas por que um valor tão alto? É porque os anunciantes sabem que ele influencia as outras pessoas. E o que ele colocar lá, muitas pessoas irão comprar. E é por isso que tanto dinheiro é pago para uma só postagem na rede social. Durante a próxima transparência, durante o tempo, na história do mundo, a partir do início do século XX, principalmente, os estudiosos da comunicação, eles começaram a se debruçar sobre esse tema, essa questão da influência. E então foram desenvolvidas teorias que tentavam explicar o impacto, principalmente, daqueles meios de comunicação, chamados meios de comunicação de massa, como a televisão, por exemplo, e anteriormente era o rádio. E essas teorias foram desenvolvidas para tentar explicar como é que era a influência dos meios sobre a vida das pessoas. Uma dessas teorias era chamada de teoria hipodérmica, e ela acreditava que as mídias de massa, elas impactavam as pessoas de maneira tão forte e de uma forma tão potente, que tudo o que te atingia te influenciava. Então, tudo aquilo que você tivesse contato, que a mídia conseguisse atingir, as pessoas que fossem atingidas, elas seriam diretamente impactadas e influenciadas. Mas estudos posteriores vieram, e um desses estudiosos foi esse, Paul Lazarsfeld, um sociólogo americano, naturalizado americano, e ele desenvolveu essa teoria chamada Two-Step Flow, ou o fluxo em duas etapas. E por essa teoria, ele dizia o seguinte, que não, os meios não conseguiam impactar as pessoas como um todo, mas elas eram impactadas por meio de outras pessoas, chamadas de líderes de opinião. E essa teoria foi aplicada, inclusive, no Brasil, quando foi desenvolvida uma campanha pelo governo federal para o uso do soro caseiro. O governo viu que a simples propaganda não fazia com que as pessoas usassem o soro caseiro, mas, ao pegar líderes da comunidade, ele conseguiu fazer com que as pessoas fizessem uso do soro que ele queria que fosse feito. Então, ele utilizou um grupo de influenciadores, que seriam os líderes de opinião, e por meio dessas pessoas, o objetivo, então, era atingido. O próximo. Mas a palavra de Deus, será que ela dá importância à influência das pessoas, à influência dos cristãos sobre outros? Nós vamos ler um texto que é um texto conhecido, mas nós vamos estudar e refletir um pouco sobre ele esta noite. Dentro desse curto tempo que nós temos, você está com sua Bíblia? Se você está com sua Bíblia, você pode acompanhar. Se não tiver, você pode acompanhar na projeção aqui na tela. Antes de lermos o texto, nós vamos orar.
Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nesse momento em que nós iremos estudar a Tua palavra, nós pedimos que o Espírito Santo, aquele que inspirou os profetas a escreverem as palavras no Teu livro, que Ele abra a nossa mente, que Ele abra os nossos corações e nos ajude a entender o que está escrito. E que esta mensagem, ela possa penetrar profundamente em nossas vidas e fazer uma diferença grande na forma como temos vivido. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus 5,13, vamos começar aí. Nós vamos ler até o verso 16, mas nós começaremos com o verso 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo 5, nós encontramos aquele que é o maior discurso de Cristo, o maior sermão por ele pregado. A Bíblia está repleta de sermões e grandes sermões. Está cortando um pouquinho aqui, né? Grandes sermões de grandes pregadores. Mas essa mensagem de Cristo é uma mensagem muito importante, principalmente para nós, que somos cristãos e vivemos no século 21. E no início, Jesus estabelece os passos com relação ao caráter do cristão. O sermão, alguns estudiosos costumam dividi-lo em 7 passos. E o primeiro passo é aquela parte muito conhecida, onde nós vemos qual é o desejo de Deus com relação ao caráter dos seus seguidores. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pacificadores. Então, tem uma lista ali de comportamentos e de características do caráter que Deus deseja para nós. Mas, a partir do verso 13, o passo muda. E nesse passo nós vamos ver sobre o que fala. Então, lendo aqui, verso 13, Jesus diz assim, essa é a Nova Almeida atualizada. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Algumas notas sobre o sal. O sal no tempo de Jesus não era igual ao sal que nós usamos hoje. Um sal purificado, um sal processado, um sal puro. No tempo de Cristo, o sal que eles usavam, alguns estudiosos dizem, que era extraído de uma área próxima ao Mar Morto, mas ele não era somente cloreto de sódio. Ele possuía várias outras substâncias. E essas substâncias muitas vezes contaminavam o produto. Então, eles dizem que, na realidade, era um pó branco que continha cloreto de sódio. E Jesus, ao fazer as suas aplicações, ao usar as suas metáforas para que aplicá-los ao reino espiritual, ele muitas vezes utilizava de figuras que faziam parte do cotidiano dos seus ouvintes. Ele estava pregando numa região montanhosa, próximo ao lago de Genezaré, que também nós conhecemos como o Mar da Galileia. E ali havia estradas. E os ouvintes, segundo o livro O Maior Discurso de Cristo, eles podiam observar no caminho locais onde o sal era descartado, o sal que não prestava mais para nada, era descartado, e eles podiam ver o brilho no caminho, aquele brilho branco do sal que havia sido jogado pelo caminho. Mas é interessante na afirmação de Jesus, primeira coisa, ele diz, vocês são. Ele não diz, vocês podem ser, ele não diz, vocês eram, ele não diz, vocês serão, mas Jesus diz assim, vocês são o sal da terra. E aí ele estabelece um contraste, uma diferença marcante entre os cristãos e o mundo. Porque quando ele diz, vocês são o sal da terra, ele está dizendo que o restante, que não pertence a esse grupo, não é o sal. Então, há uma diferença grande entre os cristãos e o resto da terra. Há um contraste. E ele diz, e ele fala sobre a questão da característica do sal. O sal, naquele tempo e no passado, era um elemento de extremo valor. Alguns historiadores dizem que
as cidades, e muitas vezes nós estudamos na história que as cidades elas eram construídas na margem dos rios. Mas um aspecto que era levado em consideração ao se construir uma cidade era também a existência de sal. Não era somente a água, mas era também o sal. E por que o sal? Porque naquele tempo não existiam geladeiras. Então não havia como conservar alimentos. Não havia um processo de congelamento, de refrigeração, para que os alimentos pudessem ser conservados. Então, o sal era o elemento que era aplicado, principalmente às carnes, para evitar o apodrecimento. E aqui Jesus, ao contrastar os cristãos, aqueles que pertencem ao reino de Deus, e a terra, aqueles que não pertencem, ele está afirmando, ele está deixando que nós cheguemos a essa conclusão, que o cristão, por ser sal, ele precisa agir no mundo que está apodrecendo, no mundo que está enfrentando um processo de deterioração. E para que essa deterioração não aconteça, é necessário que seja o sal seja utilizado. Agora vamos pensar. Eu tenho o sal. Eu não sei quantos cozinham durante a pandemia. Foi uma das coisas boas da pandemia que eu comecei a cozinhar durante a pandemia. Se você tem o sal na sua casa e você tem o alimento, vamos dizer, e aqui o alimento está colocado aqui e você tem o sal do lado. Se esse sal estiver a 10 centímetros do alimento, ele faz alguma coisa? Tem algum efeito a 10 centímetros? A 5 centímetros do alimento? A 1 centímetro? Nada. Para que o sal tenha efeito sobre os alimentos, é preciso o quê? Misturar. É preciso que ele entre em contato com o produto que ele irá dar sabor, porque muita gente diz assim, o sal ele dá sabor. Não, ele não dá sabor, mas ele realça o sabor que não seria realçado caso o sal não fosse aplicado. Então, o sabor está no alimento, mas é necessário que o sal entre em contato. Com relação às carnes, qual era o processo? Eles pegavam o sal e esfregavam esse sal nas carnes, para que aquele sal pudesse penetrar, pudesse impregnar o alimento, de forma que ele fosse salgado e pudesse ser conservado. Um outro ponto que nós podemos destacar com relação ao sal é a forma como ele age. Você vê, quando você coloca o sal no alimento, faz algum barulho? Você ouve alguma explosão, alguma coisa, acontece uma reação química e sai uma fumaça cor-de-rosa? Algum som? Não. Como é que o sal age? O sal age de maneira silenciosa, de maneira discreta, de maneira invisível. E o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, como cristãos, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, por meio das palavras que falamos, nós, muitas vezes, teremos que ser como sal, agindo silenciosamente, discretamente, mas nem por isso o sal deixará de produzir o seu efeito. Ele terá a sua ação. Então, esse é o ponto importante que nós temos a ressaltar com relação a esse elemento. Um elemento que conserva, um elemento que restaura, mas um elemento que realça o sabor na vida daqueles com quem ele entra em contato. O segundo verso e a segunda parte desse texto, sobre a qual nós iremos ler, é aquela que está a partir do verso 14 até o 16. E aí vai entrar um outro elemento. Vocês são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. E aí Jesus conclui dizendo: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
essa é a segunda metáfora que Jesus usa nesse trecho de Mateus. Primeiro ele falou do sal e agora ele fala da luz. O verbo utilizado é o mesmo, é um verbo mesmo, e a afirmação é a mesma: vocês são a luz. Não vocês devem ser a luz. Vocês podem ser a luz. Vocês serão a luz. Não. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. No grego, a palavra utilizada para mundo é cosmos. É uma palavra que ela abrange mais do que o nosso mundo. Ela abrange todo o universo. A luz, ela age de maneira diferente. Jesus estava pregando numa planície, num local elevado, as pessoas estavam assentadas, e talvez você tenha assistido a famosa série, premiada série The Chosen, onde, acho que na segunda temporada, há essa cena onde Jesus prega no local e aquela multidão está reunida para ouvir as palavras que ele irá expressar por meio do sermão do monte. E ali estava próximo do lago, e as pessoas, quando iam ouvir Jesus pregar, elas chegavam muitas vezes cedo, de manhã cedo, elas já estavam chegando, o sol, antes do sol nascer, elas já estavam chegando e se posicionando para ouvir o mestre da Galileia. E ali, o relato também contido no livro O Maior Discurso de Cristo, de Ellen White, ela diz que as pessoas, quando Jesus estava falando sobre a luz, as pessoas podiam olhar para o lago, ou mar da Galileia, e ver o sol refletido na água. E o sol também batendo sobre o orvalho que estava sobre as plantas, e inundando aquele ambiente. E também naquela região havia cidades. E as cidades, elas não ficavam muitas vezes nos locais baixos, mas elas ficavam localizadas em cima do monte. Só que durante a noite, onde elas estavam? Elas estavam na escuridão. Estavam num local e ninguém via, porque não havia energia elétrica. A energia elétrica foi algo inventado muito tempo depois. A primeira fábrica do mundo que tinha energia elétrica, que utilizou energia elétrica, foi a fábrica da Heinz, nos Estados Unidos. Porque antes as pessoas, inclusive, não trabalhavam à noite. Os turnos, eram raros os trabalhos noturnos, porque não havia luz. As fábricas não tinham condições de funcionar. Então, foi esse empresário que ele primeiramente colocou luz na sua fábrica para que pudesse haver turnos ininterruptos, onde as pessoas pudessem trabalhar e a produção não seria interrompida. Mas, no tempo de Jesus, não havia luz artificial. Mas as cidades eram vistas, podiam ser vistas, quando a luz do sol incidia sobre elas. E é por isso que ele diz no texto: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Porque quando a luz bate nela, as pessoas de longe as enxergavam. Eu não sei se você já viajou pelo Brasil, ou talvez por outros países, mas em muitos lugares, nós temos no Brasil, Minas Gerais, tem muitas cidades que ficam lá em cima do monte, né? Lá em cima do morro você consegue avistar aquelas cidades. Eu morei um tempo no sul de Minas, e eu me lembro que havia São Tomé das Letras, e é uma cidade, fica lá em cima, né? Bem lá em cima, você consegue avistar ao longe aquela cidade, lá em cima do morro. E no Brasil existem outras cidades, as quais nós podemos identificar ao longe, em cima do monte. Então, as pessoas não tinham energia elétrica, e o que elas utilizavam em casa para iluminar? O que elas usavam? E muitas vezes, muita gente que morou no interior talvez tenha utilizado isso também, né? Lamparina, exatamente, lamparina, lampião. E muitas pessoas mais antigas, elas dizem que para estudar, muitas vezes para estudar, era só a luz de lamparina, né? Durante a noite, a pessoa tinha que acender uma lamparina, abrir um livro e estudar ali no escuro, por meio daquela luz gerada artificialmente. Lincoln, o presidente Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes americanos, que estudou, se formou em direito, a biografia dele conta que ele estudava à noite e ele utilizava lampião, porque ele era lavrador, trabalhava no campo, e para estudar, muitas vezes ele acendia um lampião para que pudesse ter acesso ao conhecimento que o levaria a se tornar depois o presidente dos Estados Unidos da América. Mas, então, a luz, ela tem uma diferença. Se a gente for comparar o sal e a luz,
existe uma diferença entre elas. Embora muitas pessoas, ao lerem o texto, achem que Jesus está usando duas figuras para falar a mesma coisa, ele não está dizendo exatamente a mesma coisa no texto. Porque a ação do sal é silenciosa, é discreta, não produz nenhum som, nós não conseguimos enxergar enquanto ele está agindo. A luz é diferente. Quando a luz, ela penetra na escuridão, o que ela faz? Ela clareia, né? Ela dissipa a escuridão. Então, não tem como você dizer, não, a luz, ela apareceu e ninguém viu. Não é assim. A luz, ela se mostra, ela aparece, todos veem o seu efeito, o efeito que ela produz quando ela age num determinado lugar. Existe uma frase que diz que basta uma brecha para que a luz penetre. Se existe uma fresta, às vezes tem uma fresta, apenas uma fresta na janela. Quando bate a luz do sol, ele entra no ambiente. Assim é o efeito da luz. Então, enquanto o sal, ele representa um testemunho silencioso, a luz não. A luz fala de um testemunho pessoal, mas de uma forma diferente. De uma forma que as pessoas veem, que as pessoas enxergam que você é um seguidor de Cristo, que você é um cidadão do reino dos céus. Próxima imagem, isso, mantém aí, por favor. Então, a Bíblia, ela dá muito destaque a essa questão da influência. E Jesus fala, olha, se o sal vier a ser insípido, como é que o sal pode perder o sabor? Você já viu sal sem sabor? Já viu? Eu nunca vi. É difícil, né? Sal é sal. E sal tem a propriedade de salgar, ele tem um gosto característico. Um dos sabores que nós conseguimos detectar, o nosso corpo consegue detectar, é o salgado. É o doce, amargo, azedo, salgado, e foi descoberto mais tarde um outro sabor chamado de umami, que é o que chamam da explosão dos sabores. Então é um outro sabor que existe, que os japoneses descobriram lá, nos pratos com alga e outras coisas, cogumelos e outras coisas. O sal é detectado. Mas o que Jesus queria dizer sobre o sal perder o sabor? Então, se o sal perde o sabor, é assim, é como se você é cristão, você se declara cristão, mas você não está vivendo de acordo com o que Jesus disse aqui no Sermão do Monte. Se você é um cristão e não é pacificador, se você não é manso, se você não é humilde, se você não está disposto a perdoar as pessoas, se você não tem sede e fome de justiça, então, é como se você fosse um sal sem sabor, uma luz que não ilumina. Você deveria salgar, mas você não salga. Você deveria brilhar, mas você não brilha. E no mundo em que vivemos, nós estamos rodeados de pessoas. Muitas vezes nós achamos que não estamos sendo observados. Nós estamos em um lugar, você já chegou em algum lugar onde você era tão longe da sua casa e você não conhecia ninguém, mas mesmo assim alguém te identificou? Alguém bateu no seu ombro assim, eu te conheço de algum lugar? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Estava no Rio de Janeiro em 1999, estava fazendo um curso lá, e eu estava andando naquelas ruas ali do centro do Rio. O Anderson conhece lá bem, né? Aquelas ruas que o Machado de Assis fala em seus livros, né? A Rua do Ouvidor, e aquelas outras ruas que são ali pelo centro do Rio, né? Aquelas ruas bem estreitas. Eu estava andando, conversando com um amigo meu, e na época eu morava em Aracaju, a capital do estado de Sergipe, e eu falei assim, porque em Aracaju, e vi uma pessoa atrás de mim, uma senhora, e ela se aproximou de mim e falou assim, você mora em Aracaju? Eu falei, eu moro. Eu também moro lá. Eu falei, não é possível, não deve estar rastreado. Acho que em 99 já tinha celular, mas não tinha celulares tão avançados como os nossos, com esse GPS, com esse rastreamento que tem hoje. Aí eu falei, eu moro lá.
Aí ela perguntou, onde é que você mora? Aí eu moro no bairro, lá no Orlando Dantas. Ela falou, eu também moro lá. Eu falei, não é possível. Se eu estivesse fugindo da polícia, eu tinha sido descoberto, né? Porque você andando no meio de uma multidão, e uma pessoa vem atrás de você e diz que mora na mesma cidade que você mora, e depois ela diz que mora no mesmo bairro que você mora, a probabilidade, eu não sei nem calcular de qual seria a probabilidade disso aí acontecer. Mas aconteceu. Então, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Abra sua Bíblia, o próximo texto. Isso. No livro de Hebreus, a carta de Paulo, nós acreditamos que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, ele fala sobre essa questão, essa nuvem de testemunhas que nos rodeiam. E o texto diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando firmemente para quem? Para o irmão que está do meu lado, para o meu vizinho, olhando para algum conhecido meu, algum parente, é para eles que eu tenho que olhar? Não, não é para eles. Olhando firmemente para o autor e consumador de quê? Da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E aí, a minha reflexão para hoje é a seguinte: essa nuvem de testemunhas que me rodeia, para essa nuvem de testemunhas, eu tenho sido sal? Eu tenho sido a luz para eles? Ou eu tenho sido uma luz encoberta e um sal que não salga? Eu fiquei pensando nisso ao estudar esse texto. Durante a nossa vida, nós entramos em contato com tantas pessoas, homens, mulheres, crianças, pessoas de diferentes origens, diferentes, muitas vezes, nacionalidades. E, às vezes, nós temos a oportunidade de testemunhar para essa pessoa. Mas nós deixamos passar as oportunidades, não fazemos o que deveria ser feito. E Deus quer que nós nos desembaracemos, como diz esse texto de Paulo, do pecado que nos assedia, que nos envolve, que nos atrapalha, para que nós possamos andar de forma a brilhar, de forma a salgar, de forma a influenciar positivamente, porque o mundo está cheio de pessoas que influenciam, mas influenciam para o mal. Influenciam, mas de uma forma negativa. Nós precisamos influenciar as pessoas, mas de forma positiva, de forma a transformar vidas, a alterar cursos, a mudar itinerários que estão caminhando para a destruição, caminhando numa rota de degradação, e ser o sal que elas precisam, e ser a luz que elas necessitam. E o último texto que nós iremos ler, nós estamos terminando, nosso tempo está acabando, aí está uma multidão que nos envolve. Isaías, capítulo 60, verso 1. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus tem um desejo. Ao colocar essas mensagens na Bíblia, Deus não as colocou aqui por acaso. Essas histórias, esses sermões que foram pregados, as mensagens que foram colocadas e que cada escritor bíblico teve o trabalho de registrar, não foram por acaso, mas foram colocadas aqui para produzirem diferença em nós, uma mudança em nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam. É por isso que o Senhor, por meio do profeta Isaías, escrevendo há mais de 600 anos antes de Cristo, então, se somarmos com 2026, há cerca de 2.600 anos atrás, ele escreveu as seguintes palavras: levante-se, resplandeça,
porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre você. O que faz a diferença na vida do cristão não é porque você é bom que você vai produzir diferença na vida das pessoas, não, mas é o amor de Deus, aquele amor que excede todo entendimento, que esse amor, ao preencher o seu coração, a inundar a sua vida, ele vai transbordar, e vai transbordar de você para os outros. Assim como uma substância que é muito salgada, se você tem uma solução que é muito salgada, e essa solução entra em contato com uma outra solução que não tem tanto sal assim, ela vai transmitir, o seu sal vai se comunicar com a outra. O amor de Deus, ele transborda da sua vida para a vida dos outros, e esse amor faz a diferença, e esse amor pode ajudar a salvar aqueles que estão na escuridão do pecado, vivendo como que tateando, como diz a palavra de Deus, tateando. Eu me lembro que uma vez eu estava num local, participando de um exercício com outras pessoas, e nós passamos num local durante a noite. Era um local de mata, nós passávamos por um caminho, e você não conseguia enxergar um palmo na sua frente, era necessário que um segurasse na mochila do outro, e atravessávamos em coluna aquele lugar. Você não via por onde estava passando. Durante o dia, quando nós passamos por aquele lugar, aí era possível ver que aquele local onde passamos a noite, que a gente não via direito, era um barranco. Se você não tivesse pisado um pouco para o lado, você teria caído morro abaixo. Estávamos na escuridão. Há muita gente nesse mundo que está vivendo também na escuridão do pecado, mas ele está esperando apenas uma brecha de luz, a luz de Cristo no meio de você, que nós somos como a lua que reflete a luz do sol. Cristo é o sol da justiça, e nós somos os instrumentos que refletem essa luz na vida dos outros. Que Deus nos abençoe, para que o Espírito Santo enche o nosso coração, enche a nossa vida, e ao sairmos daqui, a gente sai de uma forma diferente, com desejo de testemunhar, com desejo de pregar, com desejo de falar que Jesus veio a este mundo, Ele morreu na cruz, mas a morte não pôde mantê-lo no túmulo, porque Ele ressuscitou, e a sua ressurreição foi para dar vida eterna a todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe você, a sua família, e que a partir de hoje eu e você possamos ter uma vida diferente em Cristo Jesus, permitindo que o seu amor nos inunde e esse amor transborde para a vida dos outros, para a vida da multidão que está ao nosso redor. Amém. Quantos desta noite que estão aqui presentes, você que está em casa, querem ser usados pelo Senhor? Eu quero. Que ao sairmos daqui, possamos permitir que isso aconteça de verdade em nós. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, nosso Deus poderoso, Deus criador, Deus que mantém os astros suspensos no universo, mas que também nos mantém vivos, e que nos trouxe esta noite à tua casa, para adorarmos ao Senhor, que nos permitiu iniciar uma nova semana, uma semana desconhecida, mas que esta, Senhor, seja uma semana diferente, uma semana na qual nós permitamos que o Senhor nos use de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito, que nós sejamos a luz, como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, ou como uma flecha que acerta o alvo. Que o teu propósito se cumpra em nós, Senhor, e nós possamos brilhar como é desejo do Senhor, e ser sal nesta terra, ser luz nesse mundo por onde formos.
que agora ao sairmos da tua casa, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a tua paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.